Olá, seja muito bem-vindo ao Farmex Talks. Esse é o nosso quarto episódio. E lembrando que o Farmex Talks é um espaço criado para compartilhar experiências, decisões e os bastidores que moldam o nosso mercado. Aqui a gente acredita em ideias que inspiram visão e lideranças que transformam o futuro. Meu nome é Marcelo Bento e hoje, nesse quarto episódio, eu tenho um imenso prazer em receber duas pessoas muito importantes para o nosso negócio e para a nossa história da Farmex. Primeiramente, o Cauê Rossetti, muito bem-vindo, Cauê. Ele que é diretor de operações da Farmex e durante todo o período que a Farmex foi uma multinacional, ele era o responsável pela ligação de tudo que vinha de lá de fora, se conectando com a Farmex na operação aqui no Brasil. E além do Cauê, hoje a gente também tem aqui o doutor André Calonque, né, doutor? André Calonque, perdão. Ele é advogado, ele é especialista em direito tributário e ele é sócio do escritório KR Law. Hoje é um assunto muito importante para todo mundo. Nós vamos falar sobre reforma tributária. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, doutor André, também pela presença. E um tema muito importante e relevante para o cenário atual. Eu que estive há muito tempo à frente desse relacionamento com as indústrias e com os nossos parceiros lá fora, percebia o quanto a gente estava atrás nesse processo de reforma tributária, o quanto o IVA lá fora era muito preponderante e utilizado. E agora nós estamos aí à beira de uma novo cenário para a indústria farmacêutica, que tenho certeza que vai revolucionar todo o processo e a gente precisa estar atualizado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Muito bem, muito bem. Doutor André, bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Cauê, pelo convite, pela oportunidade. Espero aí poder abordar pontos importantes, relevantes, compartilhar um pouco do conhecimento sobre a reforma tributária e poder agregar aí na operação de todos. Muito bem, então vamos começar o assunto, né? E eu quero saber de vocês. Vocês entendem que o Brasil ele está passando pela maior mudança tributária dos, pelo menos, últimos 50 anos? Por favor. Com certeza. Pelo menos desde da Constituição Federal, né, desde 88, Uhum. certamente essa é a maior mudança que nós temos aí no âmbito tributário, no âmbito legal tributário, tá bom? Muito bem. Essa mudança, assim, ela vai impactar só os contadores ou ela vai impactar o mercado, todos os mercados, num todo? Como que vocês enxergam isso? Você quer falar do ponto de vista operacional e depois eu falo do Pode ponto de vista ser, técnico? pode ser. Ótimo. Corporativamente, isso vai mudar a regra do jogo para nós. A Farmex hoje, até em comparação com a indústria ou com os nossos parceiros lá fora, né? Onde o mercado já trabalhava nessa formatação tributária do IVA, que é um pouco do reflexo que a gente vai ter agora no Brasil, eu percebi o quanto de potencial o Brasil deixava na mesa, comparado com os nossos parceiros lá fora. Então, eu ia lá para as reuniões e via o quanto de potencial de negócio tinha uma Alemanha, uma Espanha, e no Brasil a gente era 3, 4, 5 vezes menor em termos de volume de pessoas empregadas aqui dentro na base da Farmex. Uhum. E a única resposta que eu tinha para isso era um incentivo que era gerado na Alemanha, na Espanha, em todos os países da Europa e aqui no Brasil não. Então, essa mudança vai mudar esse cenário. Muito bem. Do ponto de vista jurídico, certamente a mudança ela será enorme, tá? Então, quando a questão é feita com base se vai afetar somente a contabilidade ou não, a contabilidade, na verdade, ela reflete o que está acontecendo operacionalmente, né? Então, acho Uhum. que é o caminho inverso, né? Primeiro, a contabilidade ela só vai atender o que já foi Mudança mudado de operacional. fato, né? Sim. E isso é muito interessante que o Cauê acabou de falar, porque participando de um dos eventos da reforma tributária, especificamente com o Bernard Api, que foi um dos idealizadores e responsáveis por conduzir e coordenar essa reforma tributária, ele comentou, e aí eu posso estar impreciso com relação ao percentual, tá? Mas que a reforma tributária ela possibilitará o Brasil a crescer nos próximos 5 ou 10 anos mais 10% do que ele cresceu. Então, se nós tivéssemos implementado essa reforma tributária antes,
o Brasil nos últimos 5 ou 10 anos, ele teria crescido mais 10% do que ele cresceu, tá? 10 pontos percentuais, tá? Nossa, Então, isso é uma diferença muito grande, né, doutor? é uma diferença enorme, né? Então, hoje, a gente tem uma série de mudanças. Essa reforma tributária trouxe uma série de mudanças, tá? De princípios, práticas, de apuração de tributos, mas eu sou muito otimista com relação à simplificação que ela traz, né? Então, já abordando um pouco sobre a reforma, ela vai substituir aí 5 tributos, né? E particularmente os 5 tributos mais complexos que nós temos no Brasil, né? Então, a gente está falando de 3 tributos federais, que são o PIS, o COFINS e o IPI. Um tributo estadual, que é o ICMS, e esse, sem sombra de dúvidas, é o tributo mais complexo que nós temos no Brasil hoje, talvez do mundo, né? E vai substituir o tributo municipal ISS por 2 tributos, que é a CBS e o IBS. Só que o curioso desses 2 tributos não é só a quantidade de tributos, né? Mas é a base de cálculo que será utilizada. Então, para os 5 tributos que foram substituídos, nós temos basicamente 4 bases de cálculo diferentes, tá bom? Uhum. Para o PIS e COFINS nós temos majoritariamente uma, que é muito similar, IPI outra, ICMS outra e ISS outra. Quando a gente substitui esses 5 tributos pelos 2, que é CBS e IBS, ambos os tributos eles terão a mesma base de cálculo, tá bom? Então, essa questão de simplificar a base de cálculo e mudar só a questão da alíquota para os 2 tributos traz uma simplificação enorme, enorme. E a gente acaba evitando uma série de equívocos, litígios e erros em decorrência dessa complexidade que é relacionado não só à alíquota, são números de tributos e impostos, mas também a base de cálculo, que é uma questão muito subjetiva e muito complexa, tá? Muito bem, doutor. Uma pergunta do leigo aqui, mas agora que você começou a falar, a gente fala muito, por exemplo, o ICMS em São Paulo é 18%, certo? Isso é a alíquota, Isso é a alíquota, tá? exatamente isso. Só que tem a base de cálculo. Então, por exemplo, você pegou um tributo interessante, né? Então, quando você emite a nota fiscal de venda do produto, Uhum. muitas vezes nessa nota fiscal tem o transporte, tem o frete, tem o IPI. Isso a gente considerando que você está em São Paulo e você vende para São Paulo, tá bom? Ah, sim, porque senão é outra, Aí a outro gente vai cálculo, abordar né? de maneira superficial isso. Sim, Mas se sim. você fizer isso, então, assim, mas o IPI, ele vai estar na base de cálculo do ICMS ou não vai estar? Aí já começa uma discussão, porque em determinados casos está, em outros determinados casos não Uhum. está, então já começa uma loucura. Se você vende esse produto, se você está em São Paulo, você vende esse produto para Minas Gerais, por exemplo, aí a gente já está falando de uma alíquota interestadual. Então você precisa entender quanto que você vai ter que recolher interestadualmente, que geralmente é 7% ou 12%, dependendo do estado onde você está, e mais o destinatário. Se o destinatário, por exemplo, ele não for um contribuinte do ICMS, ou seja, for uma pessoa física, você vai ter que recolher o DIFAL. O que é o DIFAL? Você recolhe para o estado de São Paulo e recolhe para o estado de Minas. Então, cara, Nossa. só que aí e a guia para você recolher isso? E o código? E a base de cálculo? Quando você pega no DIFAL, tem base de cálculo dupla, base de cálculo simples. É realmente uma loucura, tá? Se o produto é importado, a alíquota estadual é diferente. Então, assim, só o ICMS, tá? A gente tá Então a gente pegando começou a destrinchar um um, ponto um só em São ponto. Paulo, olha já o Um que já ponto. ramificou, E né? a gente nem abordou ainda o substituição tributária, né? Que aí Uhum. também é outra insanidade. Então, imagina você substituir tudo isso por um tributo que ele vai ser calculado sobre o valor da nota ou do documento fiscal. Então, emitiu o Uhum. documento fiscal, aquele vai ser o valor da base de cálculo. Então, acaba com este onde que o cliente está, quem que é o cliente, qual que é a operação. Então, você traz uma simplificação enorme. E quando a gente fala dessa simplificação, isso se traduz em custo, né? Porque toda empresa precisa ter alguém lá para falar, ó, realmente esse é o código. Ah, Sim. aquilo ali é a alíquota. Nessa operação, você precisa recolher parte para São Paulo, parte para Minas, parte para São Paulo, parte para o Acre. Enfim, então você elimina, você não precisa mais dessas pessoas. Essas pessoas podem ser alocadas para gerar valor para o empreendedor, para a empresa, Uhum. e não para ficar cumprindo um
um requisito legal de um sistema assim, maluco, né? É. Então, eu sou muito entusiasta dessa simplificação, tá bom? Esse é um dos pontos. Depois tem outro ponto também, que é a questão da tributação no destino, que depois a gente pode falar também, mas não quero me estender muito. Né? Muito bem. O Marcelo, Diga, eu queria claro. pegar um gancho aqui, aproveitar o doutor André, e também pôr um ponto polêmico, porque tem a simplificação de um lado, mas também tem a questão que é o outro lado, é o contraponto, que é o aumento da alíquota. Né? Então, hoje o que paira no ar é o custo da minha vida vai aumentar. Então, hoje, o grande contraponto da reforma tributária, tudo que o André colocou como um benefício, é a potencial que vendem, né, de que o custo vai aumentar, porque a alíquota vai ser maior. Então, do meu lado, por exemplo, né, eu tenho um exemplo muito interessante nesse sentido, porque para nós, para a Farmex, para o cliente da Farmex, o custo efetivo pós-reforma vai ser menor do que o custo efetivo que hoje o meu cliente paga. Pois isso é uma informação muito importante, então. A gente consegue figurar, não sei se a gente consegue fazer um exemplo, um cálculo aqui, não sei se faz Sim, sentido. sim. Primeiro a gente tem que falar de crédito tributário. Eu acho que o doutor André pode explicar um pouco para nós nesse sentido, porque é Tá. algo que muda drasticamente hoje na reforma tributária, a questão da tomada de crédito. Uhum. Então a gente pode ir pro lado técnico, e aí eu tento Claro, traduzir isso no meu negócio aqui, como isso pode se beneficiar meus clientes. perfeito. Doutor André, o que é o crédito tributário? Como que vai funcionar agora a partir da reforma? Ótimo ponto, Cauê. Eu gostaria só de trazer um pouco da essência dessa reforma também. Antes da reforma tributária, nós tínhamos um setor, que é o setor industrial, fabril, extremamente onerado quando comparado ao prestador de serviço, tá bom? Então, essa reforma, ela trouxe uma certa equalização na tributação desses dois setores, tá bom? Então, antigamente, a gente tinha o setor fabril industrial, IPI, ICMS, PIS, COFINS, uma série de tributos. Já o prestador de serviço, PIS, COFINS e ISS. E o ISS, quando comparado ao IPI e ao ICMS, ele tem uma alíquota infinitamente menor, tá bom? Então, com isso, a gente vai trazer uma equalização para ter uma carga tributária mais próxima em todos os setores e aí, consequentemente, voltar a estimular aí o setor industrial e fabril, tá bom? Com relação ao crédito tributário, isso é uma mudança muito saudável da reforma tributária, que é com relação à base ampla para fins de crédito tributário. Então, novamente, né, desses 5 tributos que foram substituídos, 4 davam crédito, direito a crédito, e um não, que é o ISS. Não dá crédito. Os demais, eles dão direito a crédito, cada um com a sua sistemática, cada um com as suas restrições, e cada um com um tipo de despesa que poderia ou não dar direito ao crédito. Então, no ICMS, isso dá direito ao crédito, mas isso não. IPI, isso dá direito ao crédito, mas isso não. E nenhum deles se conversava, doutor. Eram Não. 4 regras distintas. Legislação individualizada para cada um. E para o ICMS a gente tem 27 legislações, né? Que é uma para cada estado. Então, um pouco complexo, tá bom? Um pouco. Com relação à reforma tributária, a gente substituiu essas regras e a gente tem o princípio agora de você poder se creditar de toda e qualquer despesa inerente ao seu negócio, tá bom? Obviamente que tem algumas restrições, então, por exemplo, bens de uso e consumo próprio, então tem algumas poucas restrições. Mas a essência é que agora toda despesa que você tem na sua atividade, você pode tomar o crédito dessa operação. E você tomando esse crédito que você tomou, você vai utilizar ele para abater do tributo que você deve pagar no final do mês. Então, nesse sentido, o Cauê muito bem pontuou. Antigamente, uma empresa que contratava um serviço de R$1 milhão, por exemplo, ela podia tomar crédito de 9,25%, que era o PIS e COFINS somente, se a tomadora tivesse no lucro real. Algumas definições técnicas que não só para a gente poder comparar e partir do mesmo ponto fático, tá bom?
Após a reforma tributária, ela adquirindo esse serviço, ela tomando esse serviço no valor de R$ 1 milhão, ela vai tomar a integralidade da CBS e CBS recolhidos nessa operação. Sim. Então, antigamente, num serviço tomado de 1 milhão, ela ia tomar de crédito R$ 92.500. Exato. Exatamente isso. Após a reforma tributária, ela vai poder tomar de crédito 20, se a alíquota total for 28%, 280 mil de crédito. Então, do imposto que ela vai pagar, ela vai abater esses 280 mil que ela pagou que ela tomou de crédito do tomador de serviço. Com o mesmo valor, então. Com o mesmo valor. A diferença é que a gente vai entrar num período de negociação entre as empresas Sim. no mercado, né, para a gente equalizar esse custo. Por quê? Porque antes também o empresário ele tinha um custo de 9,25%. Agora ele vai passar a ter um custo tributário de 28%. Óbvio que ele também vai tomar mais crédito. Só que aí a gente precisa fazer uma análise na operação de cada empresa para entender quanto de crédito ele vai conseguir tomar que ele não conseguia tomar antes, quanto que ele vai conseguir abater do imposto que vai pagar e quanto que ele vai passar de crédito para o cliente que vai contratar ele. Uhum. Então é uma cadeia e é uma movimentação que atinge a todos, né? Então, felizmente. Então, Perfeito. isso do ponto de vista jurídico legal, né? Agora do ponto de vista operacional, comercial. Você bem comentou, né, que obviamente você vai ter que repassar alguns custos, né? Então hoje, por exemplo, a gente está estimando que vai ter um aumento no preço do nosso serviço em 13%. 15% teríamos um aumento. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo de 1 milhão. Então, daqui em 2032, a gente teria que reajustar esse preço. E vamos supor que tenha subido 30% o custo entre 1 milhão e 1 milhão, passou a ser 1 milhão e 300, para a gente fazer essa comparação. Sim. Tá? Então, quando eu faturar 1 milhão e 300 para o meu cliente, eu vou gerar de crédito para ele 270 mil. Não, perdão, não é 270 mil, eu vou gerar de crédito para ele 351 mil. Então, eu faturei 1 milhão e 300, eu vou gerar de crédito para ele 351 mil. Então, pensa nisso. Quando a gente pegar esse 351 mil e tirar de 1 milhão e 300, a gente vai ter aqui 900, menos 1 milhão e 300, 949 mil. Então, comparado 949 mil da minha operação em 2032 contra 1 milhão que eu gero de custo efetivo para ele hoje, a reforma tributária me possibilitou gerar esse custo de tributo efetivo como um crédito para o meu cliente. E a reverberação disso vai ser muito, muito grande, porque hoje o nosso cliente tem uma folha de pagamento que não gera crédito tributário para ele. Então, hoje, os 100 profissionais propagandistas que eles têm hoje na folha de pagamento deles, 200, 300 mil profissionais, não gera crédito tributário. Uhum. Quando eles começarem a fazer essa conta, o CEO vai ter que começar a se perguntar, não mais qual é o meu resultado final, mas sim quanto eu gero de crédito, quanto essa operação está me gerando de crédito que está impactando o meu balanço. Porque a partir desse momento, então, a partir da reforma, que coisa curiosa. Então, assim, esse trabalho de marketing, ele começa, não sei se eu posso falar assim, mas ele começa a gerar lucro, ele começa a ter mais uma função aqui, né, além de gerar as vendas, lógico, né, mas também abater com esse crédito. E é aí que eu pego o gancho das experiências do exterior, lá, quando nós fazíamos as reuniões rotineiras lá com a Alemanha. Fala uma coisa, foi quanto tempo essa experiência exterior que você teve? Nós, desde 2007 até 2024, né? Poxa, 17 anos 17 você vivendo, anos. vendo isso e constatando que no Brasil era diferente. E a gente vendo um país como Espanha, Alemanha, por mais que o PIB era muito grande, em termos de volume de pessoas em campo, Sim. contra o volume de pessoas em campo no Brasil, era infinitamente menor. E o volume que eles tinham de pessoas dentro da Farmex lá fora, era muito maior que o que a gente tinha aqui no Brasil. E a gente falava, poxa, eu tenho um mercado enorme, como é que eu não consigo chegar nesse mercado como eles chegam lá numa média de 20% de market share? E aí, esse é o ponto. Lá fora, durante esse período, as grandes multinacionais, por conta desse crédito tributário que o IVA propõe lá fora, eles faziam com que as indústrias farmacêuticas tivessem uma política de terceirização de pessoas.
em onde 20, 30, 40% da folha deles tinham que estar terceirizadas, tinham que estar dentro de uma outra empresa, uma empresa especializada como a Farmex lá fora. Uhum. E para justamente você ter crédito tributário, que no final do dia vai gerar para você mais lucro e vai conseguir também gerar um benefício para o teu paciente lá na ponta, lá no medicamento que está sendo vendido na farmácia. Uhum. Você consegue baratear a cadeia, né? Porque você está gastando menos, então o reflexo você consegue sentir em várias pontas, várias frentes do negócio, né? Vou fazer um cálculo também aqui. Hum. Se um laboratório farmacêutico tiver uma folha de 30 milhões ano, tá? Então, eu estou dizendo que é uma folha, cada representante custe 300 mil reais ano, um laboratório com 100, uma equipe de 100 propagandistas, tem uma folha de 30 milhões. Essa folha de 30 milhões, na nova formatação de reforma tributária, vai gerar mais ou menos um crédito de 8 milhões. Então, se eu estou falando de 100, se um laboratório tem 1.000, são 80 É isso que eu ia milhões falar, no multiplica por ano 10. de crédito tributário que um laboratório está deixando está deixando de ganhar. Está deixando de investir esse crédito tributário em mais contratação, em benefício para o paciente, num barateamento de toda a cadeia, né? Então, hoje em dia, não dá para pensar na reforma tributária sem começar a pensar também nas possibilidades que você tem dentro de casa com a folha de pagamento. Muito bem. E Cauê, só para entender essa questão ainda dessa tua vivência no exterior, principalmente Europa, né? Os laboratórios, o costume era o quê? Parte ser funcionário da indústria mesmo, do laboratório, e parte via uma CSO. Eu via muito isso. Uma Uhum. política de parte ser externa e parte interna. Entendi. E aí eu fico com uma dúvida. Legal, falamos sobre a reforma tributária, a gente já conseguiu destrinchar aqui. Eu falo que, como leigo, para mim já foi uma aula. Até aqui o episódio, se acabasse agora, eu já aprendi muito. Mas a minha pergunta é a seguinte: com essa reforma tributária, por que um laboratório pensaria em uma CSO como a Farmex ou simplesmente mudaria o modelo de contrato de parte dos seus representantes para um contrato de pessoa jurídica, um contrato de PJ? Legal. Bom, eu vou responder parte aqui, deixo uma parte também para o Dr. André. Mas a primeira coisa eles poderiam sim fazer um modelo de PJ diretamente, só que na base de cálculo, e aí, doutor André, você me ajuda aí nessa questão, mas o PJ no modelo simples, no modelo de MEI, não gera o mesmo volume de crédito tributário que uma empresa de serviço no lucro real como a Farmex geraria. Tá certo? É isso mesmo? Certíssimo. E qual foi a tua outra pergunta? Era Na sequência? exatamente essa questão. Por que um laboratório consideraria contratar a Farmex versus um contrato de modelo PJ puro e simples? Então, a primeira resposta você já deu, a diferença da questão dos créditos, e isso já pende totalmente a favor do contrato com uma CSO como a Farmex. Sem contar a questão, a expertise da Farmex, né? Exato, não entramos nessa seara ainda, exato. Fora a questão trabalhista também, né? Porque quando você migra para um modelo PJ, você corre o risco, né? Você perde controle, você perde gestão e você aumenta o teu risco trabalhista, né? Então, hoje, quando a gente migra para um modelo de serviço, para uma empresa especializada como a Farmex, você tem gestão, você tem controle em todo o processo da cadeia e você tem a garantia também de ser uma empresa great place to work, que valoriza os funcionários, que valoriza toda a cultura e, com certeza, isso vai gerar menos problema e mais resultados lá na frente. Muito bem. Bom, na parte chata, que é a parte técnica. Mas não menos importante, vamos deixar claro. Não menos importante. É exatamente isso que o Cauê falou, né? Eu acho que uma outra diferença da reforma tributária é que nós deixamos de ter créditos escriturais, créditos contábeis, e nós passamos a ter créditos financeiros. Como que funciona hoje, né? Então, eu tomei o serviço aqui do podcast, por exemplo. Eu pego a nota fiscal que vocês emitem para a gente e eu escrituro isso na minha contabilidade. Sim. Independentemente do valor de tributo que você pagou, eu vou me creditar de 9,25, por exemplo, de PIS e COFINS, do valor da nota fiscal. Após a reforma tributária, eu vou me creditar
do valor do tributo efetivamente pago por você. Entendi. Então, se você pagou 9,25, excelente. Se você pagou menos, eu vou me creditar de menos. Desculpa, eu vou me creditar de um valor inferior ao dos 9,25, tá bom? Sim, o valor que, no caso, Que você que eu paguei, efetivamente exato. pagou, exatamente. E isso traz uma mudança impactante para essa regra de créditos e débitos, na medida em que contribuintes que são optantes pelo Simples Nacional, contribuintes que são optantes pelo MEI, eles não recolhem a alíquota da CBS-BS de forma plena, de forma cheia. Eles possuem benefícios e reduções da alíquota, ou às vezes da base de cálculo, para você. E aí eles acabam recolhendo um valor efetivamente inferior ao valor de uma empresa que está no lucro presumido ou no lucro real. Consequentemente, a empresa, quando ela opta por contratar um PJ diretamente, ao invés de contratar uma empresa no lucro presumido ou no lucro real, que é esse comparativo que você comentou, Sim. ele vai ter que identificar quanto de tributo esse PJ está recolhendo. E, via de regra, os PJs, eles dificilmente estão enquadrados no lucro presumido ou lucro real. Até pelo valor que eles recebem, pelo montante que é transitado anualmente, ele não há justificativa, tá bom? Então, isso precisa de uma análise muito mais complexa. Agora, você imagina que você precisa analisar isso com todos os seus PJs, né? Então, é uma análise profunda e que requer atenção e dedicação. Essa questão meramente financeira. Outro ponto muito importante é a questão do risco trabalhista, né? Então, a gente está aí com um julgamento pendente no STF sobre sobre a pejotização, se é válida, não é válida, enfim. Essa não é a minha área, então não consigo me aprofundar muito, mas eu sei que ela tá Sim, pendente tá lá, isso, tá? E isso vai ser um fator também decisivo para essa tomada de decisão, tá bom? Então, a gente tem a questão financeira, a gente tem a questão do risco trabalhista e também a questão comercial e efetiva de eficiência do time, né? Então, você pegar uma empresa com anos de experiência ou pegar um PJ, que aí você tem que ter alguém gerenciando. Então, o CEO e o responsável por essa decisão, ou os responsáveis por essa decisão, deverão fazer a lição de casa, que é fazer cálculo financeiro, avaliar a questão do risco trabalhista e a efetividade do serviço prestado quando comparado, quando é feita a comparação de uma empresa especializada com PJs individualizados, né? Muito bem, muito bem. Olha aí, um excelente comercial para nós aqui, Você hein? viu, ó? Pega o corte aí, já guarda. Não, sem dúvida. Gente, uma pergunta para vocês. Quando a reforma ela tiver completamente implementada lá em 2033, né? É isso, acho que é isso. 33, É isso. 32, 33. Enfim, daqui a alguns anos, né? Já tá Sim. aí, querendo ou não, né? Passa rápido. Exatamente. Será que as indústrias farmacêuticas elas vão ter a mesma estrutura operacional que elas têm hoje? Será que vai ser diferente? Você quer comentar do ponto de vista operacional? O que você Pode vê? O comercial e depois Pode eu ser. falo da questão. Ô, Marcelo, essa mudança já está acontecendo antes da reforma tributária, né? Legal. Então, assim, as grandes multinacionais, elas já têm mudado muito essa relação estrutura comercial. E as nacionais, não. As nacionais ainda estão nesse modelo força de vendas gigantescas, né? Só que nós estamos no Brasil, né? O Brasil ele é muito relacional. O Brasil ele é muito interativo, né? Sim. Então, eu acho que eu vejo isso muito em ondas. As multinacionais, inclusive essas que estão reduzindo, sempre procuram, de alguma forma, equipes para se relacionar com os médicos, para aumentar seus resultados. Então, eu vejo isso muito cíclico, mas eu não vejo isso acabando, não. A inteligência artificial está aí, as omnicanalidades estão aí, Sim. mas tudo isso para empoderar o ser humano, tá? Então, eu acho que grande parte da redução já aconteceu. Pode ser que aconteça? Pode, mas eu não acredito que ela vá acabar com o ser humano, com a relação interpessoal, porque hoje o propagandista é a mídia mais interativa. Não dá para Sim. pensar que uma inteligência artificial aqui na tua frente, pode ser que um robô um dia faça isso, né? Leia seu pensamento, veja a sua feição, crie rapport com você,
Mas hoje o ser humano é o empoderado para esse tipo de relacionamento e de análise, né? Uhum. Então, eu acredito que nós já passamos por esse processo e o propagandista ainda vai ter uma vida perene aí, dentro de acoplar ferramenta, tecnologia, e é isso que vai acontecer. Muito bem. É, excelente ponto de vista humano, né? Acho que isso com a inteligência artificial e toda essa mudança que a gente está vivenciando, muito interessante a gente fazer esse questionamento e essa pontuação. É, nada a acrescentar, né? Nada a mudar. Com relação ao ponto de vista técnico, sim, eu entendo que as farmacêuticas mudarão drasticamente a sua operação ou o seu modelo de negócios hoje, tá bom? Então hoje a gente tem uma realidade em que os tributos eles acabam interferindo no modelo de negócios das empresas, né? Explico melhor, né? Principalmente quando você vai para pra uma empresa que comercializa ou fabrica bens, nós temos o ICMS, ele varia de acordo com cada estado. Sim. Inclusive se a empresa importa bens, tá bom? Uhum. Então, hoje, a questão tributária ela é crucial para qualquer empresa definir onde que será a sede da indústria, ou o estabelecimento industrial ou o estabelecimento importador, tá? E hoje a gente tem Santa Catarina, Espírito Santo, alguns estados do Nordeste, até Minas Gerais também com uma movimentação nesse sentido. Por quê? Porque hoje a tributação ela ocorre na origem. O que que é isso? Ela ocorre majoritariamente onde a empresa está sediada, localizada, tá? Após a reforma tributária, desculpa, antes de falar após a reforma tributária, e isso causa o quê? A guerra fiscal que todos já ouviram e escutam falar Sim, sim. reiteradamente. Por quê? Determinadas localidades, por exemplo, Goiânia tem um polo lá porque tem um incentivo, é isso, né? Exatamente isso. Então o Estado fala, ó, se você trouxer a sua empresa para cá, você não, ao invés de pagar X vai pagar 18% de Y. ICMS que é em São Paulo, você vai pagar 2, 4, Poxa, 3. quem não quer, né? E eu vou te dar um crédito ainda. Então, às vezes, o recolhimento efetivo chega a 1% do valor do negócio, comparado a 18%. Então, assim, é uma diferença muito grande. Uhum. Após a reforma tributária, a gente vai ter uma mudança nessa característica de tributação. Ao invés de ser tributado na origem, ele passará a ser tributado no destino. E o destino, via de regra, o consumidor final. Sim. Então, pouco importa qual vai ser a tributação da empresa. Então, se um Estado chegar para uma empresa e falar, olha, a sua tributação vai ser inferior, ele não tem meios para fazer isso. Por quê? Porque quando a empresa vender o produto, independe da classificação ou da forma de tributação dela. O que vai ser mandatório na definição da alíquota é o consumidor final. Quanto que ele vai ser tributado? Qual que é a carga tributária desse consumidor final? Então, se a empresa possui o seu estabelecimento importador ou industrial em Espírito Santo, Santa Catarina, Nordeste, Minas ou São Paulo, pouco importa. O que vai importar é onde está situado, residente Uhum. ou sediado o consumidor final do cliente. Então, isso certamente vai mudar o jogo de organizações empresariais que hoje colocam o critério mandatório para definir onde vai ser a minha unidade. Tributário, primeira coisa. Depois vê custo de mão de obra, transporte, malha de distribuição de Sim. produtos, etc. Isso vai mudar. Então, a tributação vai deixar de existir como critério mandatório nessa Uhum. questão de Sim. estabelecimento definição de local de estabelecimento. Então, na minha avaliação, a gente vai ter uma mudança drástica, tá? E esse é o princípio da neutralidade que todos falam que foi instituído com a reforma tributária, tá bom? Então, acredito que sim, a gente vai ter uma mudança muito drástica. Muito bem, muito bem. Foi muito legal, a gente levantou vários aspectos muito importantes e interessantes. Cauê, agora para você aqui. Vamos lá. A gente falou bastante,
na minha ótica, ficou bem claro o que a reforma vai trazer, né? E os benefícios, porque vai impactar a todos nós, isso é fato. E a gente falou sobre modelos de trabalho, a gente falou sobre o futuro, né? Das indústrias, como que elas podem distribuir, né? E aí eu tenho uma pergunta que ela pode ser até um tanto quanto provocativa. Mas aí eu pergunto para você. Em geral, todo representante tem o sonho de trabalhar numa indústria farmacêutica. O que você tem a dizer para um representante que tem esse desejo, que é uma coisa meio que geral, para que ele trabalhe na Pharmex? Boa, que pergunta legal, né? Bom, tem vários aspectos aí interessantes que a gente pode trabalhar. Então, primeiro, a gente trabalha desde lá de trás uma cultura bastante focada em pessoas, né? Então, nossos valores são muito enraizados no nosso processo. Isso nos leva, hoje em dia, a ter comparado com um concorrente, por exemplo, a ter um número baixíssimo de processos trabalhistas, justamente por conta de todo esse processo cultural que se enraiza nos nossos processos operacionais, que nos leva a tratar pessoas de forma transparente, com valores, e isso acaba culminando num índice que a gente se orgulha muito, né? De não ter um nível muito baixo de processo trabalhista. Uhum. Mas além disso, ô Marcelo, acho que um ponto importante é que quando a reforma tributária ela mudar esse panorama, onde a gente vai começar, ou as indústrias farmacêuticas vão começar a pensar mais num modelo de terceirização, e aí eles vão começar a ir para empresas especializadas, porque é diferente você pensar em terceirizar sua força de vendas e ir para uma empresa que faz desde é, é, a parte de facilities ali, que é a mão de obra do escritório, Sim. a mão de obra da limpeza, a mão de obra da portaria. E uma empresa especializada naquilo, onde você consegue, inclusive, ter o benefício do processo que antes internamente estava na sua mão. Recrutamento, seleção, treinamento, gestão como um todo, né? Então, quando isso acontecer e a gente começar a ter um valor muito maior para a indústria farmacêutica e esse volume começar a vir para a nossa mão, gradativamente também as condições salariais que a gente vai conseguir trabalhar é muito maior do que, por exemplo, hoje nós conseguimos, porque somos oprimidos por preço. Ao passo que daqui para frente a gente vai conseguir oferecer condições tão boas quanto a indústria farmacêutica Proporciona hoje, né? oferece. Uhum. E hoje, nas nossas equipes que nós temos hoje, nós fazemos convenção, nós fazemos premiação anual, nós temos basicamente tudo que uma indústria farmacêutica tem. A nossa diferença é que nós somos honestos e sinceros. Não vou dizer honesto, mas a nossa diferença é que nós somos sinceros. Porque nos nossos projetos a gente avisa, olha, o projeto tem início, meio e fim. Na indústria farmacêutica, não. As pessoas entram com o glamour da indústria, mas não tem estabilidade alguma. No final do ano existe uma movimentação muito grande ali em prol dos resultados. Uhum. Então a gente não, a gente avisa, ó, a gente tem início, tem meio e tem fim. Mas tem empresas hoje em dia que ficam conosco por 10, 15 anos. Nós temos empresas que estão conosco há 15 anos. Então, ou seja, nós temos estabilidade, nós vamos conseguir cada vez mais prover os melhores salários e nós também temos uma cultura que valoriza pessoas. Então, eu tenho certeza que um mix disso, com várias operações que a gente tem também, a pessoa só é mandada embora se ela quiser. Uhum. Ou se ela quiser sair. Porque senão, acabou uma operação aqui, a gente migra para outra, a gente migra para outra, a gente migra para outra e vai aproveitando os melhores profissionais. Então, a gente vai tenho certeza que a gente tem muito mais a oferecer em termos de perenidade no trabalho e plano de carreira do que hoje, propriamente, as pessoas buscam ao entrar na indústria farmacêutica como um propagandista. Muito bem, muito bem. E Cauê, uma outra pergunta também com esses seus anos de experiência aí em todo esse cenário. A gente falou muito fora do Brasil, mas agora pensando aqui dentro de casa, né, do Brasil. O que você julga que é a principal dor de um laboratório que acaba levando a contratar um serviço de uma CSO como a Pharmex? Olha, são várias as dores, Ah, né? sem São dúvida. várias as dores. O que você enumeraria aí? O que que a você gente entende as nota, principais? primeiro é que os resultados não estão indo bem. Então, os resultados não estão indo bem. Uhum. Então, eles precisam mudar alguma coisa. Então, é a entrada de um genérico, é a queda de uma patente, Ah, sim.
é o lançamento de um produto onde eles não conseguem ter a capilaridade suficiente com a equipe própria, porque aí eles disputam, né? Então, um gerente de produto, um diretor de um produto ali, ele disputa a grade promocional com outros gerentes de produto, com outros produtos. Então, sim. ele não consegue ali atingir onde ele quer, ir para onde ele gostaria de ir. Então, esses são alguns das principais dores que a gente nota. Fora os pontos de contato com o paciente em si, né? Poxa, que nem nós temos um caso agora de um produto um biotecnológico, que ele tem programa de paciente, ele tem visitação médica, está entrando um concorrente dele, e ele não tinha um ponto de contato na farmácia para explicar para o balconista, para explicar para o farmacêutico que um produto biológico, ele não tem a intercambiabilidade para um biofarma, Sim. né? Porque são produtos diferentes. Uhum. Então, a gente consegue também cobrir todos os pontos de contato aonde existe uma lacuna. Então, é na adesão, é no conteúdo, na educação do paciente, é no tratamento para que a jornada seja completa. Então, aonde tiver dor, aonde tiver um problema, a gente consegue resolver. Legal, legal, Cauê. Você falando isso, salvo engano, acho que foi no primeiro episódio que nós fizemos aqui com o Cássio. Ele contou um case falando de um cliente que ele concentrou toda a força de vendas com a Pharmex e deu um mega resultado. O que aconteceu? Tanto a matriz como outras filiais vieram para o Brasil para saber, cara, o que você está fazendo que está dando tão certo, está trazendo lucro, né? Está trazendo número e você não tem headcount. Como que funciona isso? E aí ele dividiu a experiência do trabalho diretamente com a Pharmex, né? Tem várias experiências nesse sentido, vários Que cases bom. muito legais aí pra gente contar. Uhum. Muito bem. Cauê, doutor André, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Essa aula passou super rápido aqui, mas eu acho que foi muito bom para a gente poder sintetizar tudo isso que está vindo com a reforma. Né, a importância da gente estar preparado, a importância da gente ver que empresas sérias estão trabalhando e se preparando para isso, como a Pharmex já está pronta, né, para esses próximos anos aí de trabalho, né? Para a gente fechar, vocês querem deixar alguma frase, algum pensamento, alguma coisa? André, eu tenho algumas aqui. Então, Opa! queria só agradecer a oportunidade. Espero que tenham conseguido compartilhar um pouco do que vai ser a reforma tributária. E estou muito animado com a reforma. Vamos torcer para que isso realmente dê certo e traga bons frutos aí para toda a sociedade brasileira. Muito bem. Cauê, você. Legal. Eu tô lendo aqui algumas frases aqui que eu preparei aqui. Ótimo! Traga essas frases, perfeito. Então, bom, eu acho que eu queria deixar uma frase para um CEO, então, tá? Então, no cenário atual, acho que hoje o CEO ele vai precisar se perguntar não mais quanto custa esse serviço, mas sim quanto de crédito esse serviço está me gerando e está impactando o meu DRE. Eu acho que essa é a frase que eu gostaria de deixar aqui para os CEOs da indústria farmacêutica. Muito bem, muito bem. Muito bem. Tem mais alguma que você queira dividir aí, Cauê? Porque eu vi que você tem bastante material não, aí. Eu trouxe, eu fiz uma lição de casa aqui, mas não consegui decorar tudo, né? Imagina, que isso. Não, mas eu acho que é isso. A conta é muito importante ser feita. Sim. Essa conta do crédito tributário. Folha de pagamento não vai gerar crédito tributário. Então, muitos laboratórios vão deixar dinheiro na mesa se eles não olharem para isso e repensarem o seu plano de negócio. E nós estamos aqui para isso, para ajudá-los, para sintetizarmos e para operacionalizarmos todo esse processo, para que eles continuem gerando resultado, para que eles gerem um benefício para o paciente deles, pegue esse crédito e transcreva para as caixinhas de medicamento que estão lá na ponta, e que eles continuem gerando os resultados deles que eles precisam, né? Porque acho que a nossa vida, a nossa saúde aqui depende das pesquisas e dos lucros que eles têm, né? Para que a gente possa melhorar a nossa vida. E a vida do planeta também. Acho que isso é uma função muito importante aí. Muito bem, muito bem. Legal. Esse foi mais um episódio do Pharmex Talks. Esperamos que vocês tenham aproveitado essa aula que a gente teve aqui. Muito obrigado mais uma vez, Cauê, pela presença. Muito obrigado, doutor André. Eu que agradeço. Aguarde até o próximo episódio do Pharmex Talks. Até lá!